nesse semestre e dando essa base nas noções básicas de orientação. Não só orientação em si cartográfica, mas também orientação no espaço, onde é que se encontra a Terra, como é que a gente faz a medição cartográfica, e isso bastante para vocês lembrarem bastante de coisas da escola, junto com exercícios. Então essa aula vai ser esse foco, uma base geográfica bem forte para vocês depois entrarem em assuntos muito mais complexos mais para frente. Daí a gente vai tratar de globalização, indústria e tudo que já envolve mais a relações humanas, né? Daí é bem mais complexo, fazer várias séries de ligação. Então a gente vai mostrar a base da geografia. É isso. Já tá gravando direitinho, né? Já. Ô, Fátima, começou a gravar? Dá pra começar já, se quiser. Eu já gravei toda a fala do Sr. Dani também, já tava gravando quando ele começou. Ah, então vamos tocar ficha. Ok, obrigado. Atrasado, já pode ver. Continua entrando gente. Pera aí que segue entrando gente. Isabela, ok. Então, como a gente começa com essa primeira aula bem introdutória, a gente vai falar sobre as noções básicas de orientação para vocês. Que, quando a gente fala sobre orientação, a gente tem que sempre lembrar de coordenadas geográficas, que são nos dados pelos paralelos e meridianos. Tudo isso nos dá a nossa localização na Terra. Onde eu estou e onde vocês estão, tem um ponto exato na superfície da Terra, que é representado numa superfície plana. Isso é fornecido através... Opa, tá entrando mais gente. E os paralelos e meridianos são linhas imaginárias da Terra. E a principal linha imaginária que a gente tem, que também é a nossa maior circunferência, é a linha do Equador. Isso mesmo. Como... E os paralelos são linhas horizontais e os meridianos são linhas verticais. Tem que lembrar disso muito. Não pode esquecer e confundir o que é paralelo e meridiano, que é essencial. E eles dividem, principalmente, os paralelos dividem o mundo em hemisfério norte e sul, e os meridianos dividem entre Oriente e Ocidente, Leste e Oeste. Tudo isso é nos dados através da... Aqui, ó. Esse desenho ilustra muito bem, ó, como a linha do Equador serve para dividir o mundo em duas metades, a norte e a sul. E o nosso principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que divide o mundo em Oriente e Ocidente. Sempre lembrando do Sol nascente. Quando a gente lembra do leste, a gente tem que sempre lembrar que é para lá que a gente tem que remeter ao nascimento do Sol e o movimento da Terra. E também a gente tem que sempre lembrar que os meridianos dividem o mundo em 180 graus e os paralelos em 90. Ou seja, os paralelos são um semicírculo e os meridianos são um círculo completo de 360 graus. Não se importem em interromper. E tudo isso é nos dados através da rosa dos ventos. Vocês lembram disso do colégio? É 180 aí? Qual é o outro valor que tu tinha falado? 90. Os paralelos são semicírculos que cortam o mundo no meio, voltando aqui na figura. Tá. Ó, deixa eu só mexer numa coisa aqui, ó, para vocês verem. Ó, pode dar. Esse é o principal paralelo do planeta, que é a linha do Equador, e ele vai de norte a sul e em direção aos polos vai crescendo o número em graus e chega até 90 graus. Tá bom. Para norte também. Partindo da linha do Equador. Também? Sim, partindo da linha do Equador, chega-se até 90 graus. E é por isso que a gente chama de um semicírculo, porque não é um círculo completo, não completa 360 graus. Quem faz isso são os meridianos, que são essas linhas verticais que vão nos dar a posição em longitude dos pontos da Terra.
E a intersecção bom. entre os meridianos e os paralelos nos dão as coordenadas geográficas que a gente falou no slide anterior. Vocês compreendem Tá isso? bom. Sim, sim. Agora, como é que eu apago isso daqui? Bom, aqui, ó. Esse é o melhor desenho para a gente ver bem, ó, a divisão do planeta através dos principais paralelos e meridianos. Pensem comigo, o Trópico de Câncer é um paralelo ou um meridiano? Que tá aqui, ó. Pá. Volta. É um paralelo, senhor? Isso mesmo. Isso. E o Trópico de Capricórnio seria um Paralelo. paralelo. O único meridiano de referência que a gente tem é o meridiano de Greenwich, que fica em Londres, que divide o mundo em Oriente e Ocidente. Alguém sabe dizer em qual hemisfério o nosso país está? Sul? Ocidental. Isso. Se a gente pensar pela linha do Equador, a gente está no hemisfério sul. Se a gente pensar pelo meridiano de Greenwich, a gente está no Ocidente. Não. Ocidente, que fica a oeste. Vocês entendem isso? Vocês entendem a lógica por Sim. trás? E para que serve essas linhas imaginárias que a gente tem há mais de 200 anos? É como se fosse uma batalha naval. Não sei se vocês já jogaram batalha naval. Isso, pensem numa batalha naval. Jogo de Nunca velho, soube mas- jogar Batalha Naval. Vocês pararem Mas é pra tipo pensar. Sério mesmo. Vocês dão uma coordenada que envolve uma longitude e outra coordenada que envolve uma latitude. Onde ela se encontra é esse ponto. Esse ponto que vai ser atingido, por exemplo, da batalha naval. Sim. E essas linhas foram estipuladas lá em 1884 em Londres. E aí tem uma praça que onde fica um observatório de Greenwich, que dá o nome do meridiano. E foi lá nesse ano que eles decidiram, para facilitar a navegação e a posição dos pontos na Terra, criaram por convenção internacional esses pontos e essas linhas, esses paralelos e meridianos. Mas antes mesmo desses paralelos e meridianos, o que já existia, gente? Que as pessoas usavam nas navegações? Bússola? A bússola. E o que a bússola aponta? Sul, norte, oeste, não é? Exatamente. Pá. A Esse bússola, desenho que a bússola- ela sempre aponta para o norte, porque ela é atraída ao magnetismo. A liga de metal da bússola, a gente tem nesse desenho aqui, aponta sempre para o norte, devido à atração eletromagnética do campo da Terra. E foi sempre através dessa liga de metal e da bússola que as navegações do passado ocorreram. Vocês entendem isso? Essa atração para o norte aí já dá um ponto de referência, as pessoas saberem que o oposto do norte é o sul, de um lado fica o oeste e do outro lado o leste. Então, sempre tem que ter um ponto de referência, e a bússola é o norte. E foi através da criação da bússola que surgiu a Rosa dos Ventos, que tem 16 pontos, que são divididos eles em pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vocês saberiam me dizer quais que são os pontos cardeais? Basura, eu me lembro muito pouco. Norte, sul, leste e oeste. Isso aí, os pontos cardeais seriam o norte, Norte. leste e oeste. Acho que tem o melhor circular aqui, ó, o norte. E como é que a gente lembra? Vocês sabem do macete que a gente usa para lembrar onde fica o oeste e o leste? Direita e esquerda do nosso corpo. Ó, não leio sem óculos. A gente pode pensar nesse macete de não leio Esse sem macete óculos? é velho, eu aprendi no ensino fundamental. Sim, não, por isso que eu falei que vocês já podiam ter tido contato com ele antes, porque é uma coisa que a gente usa aqui, ó. Desde lá do começo da escola, nossa experiência na escola, a gente ouve isso. E quem é que nunca viu aquele desenho daquele menininho com o braço aberto em direção ao sol? Esse eu me lembro. E ele estica o braço direito na posição do sol, e esse é o lado Leste.
Essa é a posição leste. Naquele desenho, quando a criancinha levanta o braço em direção ao sol, o braço direito em relação ao sol, ele está indo apontando leste. A partir disso, ele sempre vai saber que o norte está à frente dele, e o sul atrás, e o oeste no outro braço, ou seja, no braço esquerdo. Ele utiliza um ponto de referência, que nesse caso é o sol, que é o leste. Sim. É como uma bússola humana. E através dele que a gente... Exatamente. E esses seriam os pontos cardeais, e quais seriam os colaterais? Nordeste, Nordeste, Sudeste, Noroeste, Noroeste. Nordeste, Sudeste e Sudoeste. Esses seriam os colaterais. E os subcolaterais, quais que seriam? Esse é mais difícil de lembrar, que a gente não usa muito. Sul do Sudeste, Norte do Nordeste e por aí vai. Isso aí. Norte, Nordeste, Leste, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte, Noroeste. Totalizando 16 pontos apontados na Rosa dos Ventos. Captaram isso? Entenderam essa... E por que é útil e como é que surgiu? E quem que surgiu primeiro e qual é a utilização? É sempre para a gente nos localizar na superfície da Terra. Alguém? Alguma dúvida até aqui? Não. Ou podemos seguir? Pode seguir, sim. Tá, ok, vamos lá. Essa seria a primeira questão para você ver, então, para vocês praticarem, para ver se vocês entenderam qual é a aplicabilidade da Rosa dos Ventos. É uma questão da URGS de 2016, e eu vou dar uns minutos para vocês lerem, e depois eu espero que vocês me digam qual que vocês acham que seria a alternativa correta. Pode ser? Daí depois a gente resolve junto. Pode ser, Dani? Pode ser. Mas lembrando, sempre que vocês forem fazer a questão de coordenadas na qualquer prova, faça uma rosa dos ventos do lado. Sempre desenhe essa rosa dos ventos do lado da questão. Aqui no computador é mais difícil, né? Mas em prova desenha a rosa dos ventos. E normalmente a prova já nos dá uma dica, como a questão aqui dá, ó, olha essa figurinha aqui embaixo. Ela já te indica em que direção está indo o norte. Porque para ser um mapa tem que ter essa... Para essa figura ser considerada um mapa, tem que ter esse tipo de informação para vocês conseguirem se situar. A partir desse desenho, vocês já podem montar aqui, sempre seguindo a dica do professor Dani, fazendo uma rosa dos ventos. E com o macete que vocês aprenderam lá no ensino fundamental... Não, nem sem óculos. Alguém falou. Acho que foi a Maria Eduarda. Não leio, Não senhor. Isso aí. Daí vocês vão lá e fazem, não leio sem óculos. A partir disso, tu começa, depois de ter desenhado a Rosa dos Ventos, tu parte para a leitura das alternativas. A gente vai dar uns 5 minutos para vocês fazerem e depois nos digam aí o que vocês acham. Não precisem falar. Podem colocar aqui no chat do lado qual é a alternativa que vocês acham que seria a correta. Pode ser? Então vamos lá. A primeira pessoa que se prontifica começa a corrigir daí. E olhar as alternativas. Ah, que fantástico isso daqui. Opa! Alguém já conseguiu decidir qual que é a correta? Quais que vocês marcariam nessa questão aqui, de 2016?
Olha, eu acho que eu não entendi nada. Oi? Eu acho que eu não entendi nada. Nada. A questão D. É B. Sim? longitude e latitude, eu me perdi. Aí é que tá. Na exposição não fica claro. Nesse tipo de questão vai ficar mais claro para vocês. Essa figura aqui, ela te traz meridianos ou paralelos, pessoal? Meridianos. Meridianos. Cara, não, Aí, ó. Se decidam, é meridianos ou paralelos? calma aí, só. Meridiano. Meridiano, isso mesmo, pessoal. São os gominhos da laranja aí, da terra. Isso. Olha, tem gente dizendo alternativas aí. Agora a gente pode partir para correção, pode ser? Ó. É B. Sempre lembrando, seguindo a dica do Prof. Dani, fazendo uma pequena rosa dos ventos na prova aqui, ó. Não leio sem óculos. O ponto C está no hemisfério ocidental. O ponto C está no hemisfério ocidental, gente? Lembrando que aqui, ó. O ponto B está no meridiano de Greenwich. E é esse meridiano aqui que vai dividir o mundo em Oriente e Ocidente. Vocês entendem isso? Sim. Isso aqui está errado, porque o ponto C se encontra no hemisfério oriental e não ocidental. Bom, vamos ignorar a B por enquanto. O ponto B, letra C. O ponto B está no paralelo 0. Cadê o ponto B? Pá. O ponto B está no paralelo 0? Não. Primeiro, essa figura dá algum paralelo pra gente? Não, né? Então essa questão, Não. essa aqui também tá errado. O ponto A Tá no meridiano, né? está no meridiano, estaria no meridiano. Isso sim. Isso aqui tá errado e essa aqui tá errado. O ponto A está na maior latitude do que o ponto D. O ponto A está aqui e o ponto D está aqui. Está na maior latitude que o ponto D. Acho que essa aí é a mais Certo. complicadinha. Certo ou correto, gente? Afirmar isso. Falso. Que o ponto... É falso. Falso. Por que tá falso? Porque a partir da linha do Equador para baixo vai aumentando a latitude e do Equador para cima também. Então o A ele vai estar no número mais próximo de 0 do que o D. Exatamente. Perfeito. Falou tudo que... Sempre lembrando que a noção de em cima e embaixo é só uma convenção da cartografia, porque no espaço não existe em cima e embaixo. O norte não está em cima do sul. É só uma representação no papel. Mas sim, estaria correto afirmar que o A está mais próximo da linha do Equador aqui. Quando a gente fala em latitude, a gente tem que sempre lembrar da linha do Equador. Quando a gente fala em longitude, a gente tem que lembrar do meridiano de Greenwich. Ou seja, essa aqui também está errado. Letra E. O ponto E está em menor longitude que o ponto A. O ponto E está aqui. E está aqui. E o A está aqui. O ponto E está em menor longitude que o ponto A. Certo ou errado, gente? Errado. Errado Bom, também. Já que... Isso aí, Fátima. Tá errado também. Porque o ponto E tem uma longitude maior que o ponto A. Não menor. Aqui diz menor. Mas está mais longe do meridiano de referência nosso, que é o de Greenwich, e por isso que a questão está errada. Porque diz que está em longitude menor, sendo que é maior a distância dele em referência ao meridiano de Greenwich, que é a linha vermelha aqui do desenho.
Então, só nos da letra B. E por que a letra B tá certa, Fátima? E aí? Não fui eu Porque que pulando respondi essa hora. a linha Greenwich pro lado. Sor. Oi, desculpa. Porque olhando ali, da linha de Greenwich, elas têm a mesma quantidade de meridianos separando elas do meio. Isso, exato. Perfeito. Vitória, né? Perfeito, Vitória. E quando tu lê que a mesma distância longitudinal, tem que pensar exatamente nisso que tu falou, que é meridianos. Show de bola. Por isso que a correta aqui seria a B. Isso aí. Prof. Dani, tu explica, ajuda eles a compreender a 51 aqui de 2014? Ok, também vamos deixar um tempo para eles fazerem, mas é uma questão bem mais... ela tenta desconstruir essa ideia de mapa em forma de cima e embaixo, né, como o Léo tinha comentado. Mas a questão é, de acordo com o mapa, assinale a alternativa correta sobre a posição e a orientação geográfica dos países. Vou deixar um tempo para vocês fazerem, mas vamos elucidar ela em seguida. Mas lembrando, essa questão de em cima e embaixo não existe. Existe sempre norte, sul, leste e oeste. E façam uma rosa dos ventos seguindo a orientação desse mapa. Que está sem orientação, né? Para vocês... Não, até está com orientação, sim. Observem bem a orientação desse mapa. Todo mapa, para ser considerado um mapa, tem que ter uma orientação do norte ou do sul. Senão não é um mapa, é apenas um desenho ilustrando Outro elemento que todo mapa tem que ter é o de escala. Você vai ficar vai ficar para uma outra aula, a gente trabalhar melhor isso com vocês. Mas a escala seria essa representação da distância entre os pontos no mapa. Quer dizer, a escala te dá a proporção do real que o gráfico está te dando. Sim. É isso que vocês têm que entender sobre essa daqui. Argentina está localizada a leste da China. Eu vou buscar mais café, enquanto isso, fiquem aí tentando descobrir qual que seria a alternativa que vocês escolheriam nessa questão. Lembrem de fazer a Rosa dos Ventos, pessoal. Seguindo a orientação de acordo com o mapa. A Rússia. É meio complicado de fazer pelo computador, eu sei. Então, não se preocupem se acabar errando. B. Não é B. É A. Eu tô desenhando aqui pra ver se eu vou conseguir identificar o caso na minha rosa. Sim, Sudoeste. isso aí. Tem que desenhar, sim, essa questão. Que eu ia comentar. E essa aqui também é bem chatinha às vezes, porque a gente tem que lembrar o nome dos países, né? Uruguai. Aí é meio que bom, em época de vestibular, sempre tá com um mapa mundi, assim, no quarto, alguma coisa assim, pra vocês ficarem olhando às vezes. O país aqui fica aqui. A Índia. Mas aí, os números são os países bem França. básicos. B, o pessoal tá respondendo bastante bem. Canadá tá aqui. Então tá, o Léo voltou. É A. Vamos lá, gente. Vamos esperar mais um pouquinho, acho que o pessoal tá respondendo ainda. Estão respondendo B. Tá, já dá pra responder, pessoal? Certinho? E... Tá, o pessoal ainda tá respondendo. Assinar a alternativa. Vocês nos digam quando a gente pode tocar a ficha e corrigir a questão, gente. Sem timidez. Participe.
Eu acredito que já dá, né, Sora? Não sei os meus colegas. A, D. Tá vindo as respostas. Vamos lá. Com esse mapa que quebra esse entendimento de em cima e embaixo, costumeiro da gente, que a gente é ensinado desde sempre. Aquela frasezinha, não leio sem óculos deixa de ser verdade, porque esse mapa tá numa posição diferente? Não? Hein, gente? Não fica. Continua valendo. Não Não entendi. leio. Mesmo o mapa aparentemente para baixo, ele vai continuar sendo todos os países que estão no norte, vão continuar no norte, todos os países estão no sul. No sul, todos no leste, todos no oeste. Não muda a orientação deles. Só apenas essa visão que a gente tem de cima e embaixo, que às vezes o mapa acaba nos influenciando a ter. Uma dica assim para vocês. Aqui Oi? Só isso. Eles viram o mapa propositalmente? Tipo, pra confundir Isso, mesmo? Pra confundir mesmo. É uma jeito de tentar desconstruir em vocês a questão de cima e embaixo que a gente tem no mapa, que a gente sempre olha, Estados Unidos tá lá em cima, Brasil tá aqui embaixo, até fica meio, às vezes se sente meio pejorativo, assim, o mapa tem, depois a gente vai explicar um pouco sobre a questão de construção de mapa, mas a questão de virar de cabeça para baixo é para confundir vocês mesmos. Para tentar sair um pouco dessa confusão, aqui a ideia é desconstruir, mas na hora que vocês forem responder e acabar com o mapa de cabeça para baixo, aparentemente, coloquem ele na forma correta, que vocês mais ou menos têm em mente, e façam rosa dos ventos do lado, e depois botem normal a prova como é para ser lida, né? Daí vocês ali vão ter a roda dos ventos virada, no caso, né? Como que tá aqui no mapa. No caso, não tá a desconstrução no mapa, mas tentem não errar a questão. E essa dica que o Dani deu é muito boa, gente. Nunca esqueçam que, às vezes, a prova brinca com a gente com isso e nos mostra o sul apontado para cima na folha. E sigam sempre essa dica do Dani de tirar a folha e fazer a rosa dos ventos da maneira que vocês conhecem, e depois voltem para a posição original que a prova foi te dada. Daí tu resolve a partir daquela rosa dos ventos ali te indicar as posições corretas. Porque na hora da prova dá um nervoso, a gente sabe, daí tu vai botar, sul tá pra cima, tá, e não norte ao contrário, mas o oeste, o leste, a gente sempre fica meio confuso quando vira a rosa dos ventos, assim, então coloquem o mapa na posição correta, entre aspas, façam a rosa dos ventos e depois desvirem a folha. Então, vamos começar a fazer elucidação aqui das questões. Quer fazer, Léo? Porque daí tu já pode mexer, assim, pode desenhar. Tá. Os Estados Unidos, letra A. Os Estados Unidos localizam-se a sudeste da África do Sul. A primeira pergunta é, a gente marca a rosa dos ventos em cima dos Estados Unidos ou da África do Sul? O que vocês acham? Estados Unidos. Partindo dessa frase. Oi. E aí, para a situação? Não. Da África do Sul, pra gente poder saber. Exatamente. Onde que tá. A leitura tem que ser sempre a partir do último país que foi citado, para a gente ver em que ponto ele está em referente ao primeiro país que foi citado. Ou seja, no caso, a gente tem que pensar na posição da África do Sul em relação aos Estados Unidos. A dica na prova, depois de fazer essa rosa dos ventos que vocês fizeram com a prova virada e depois voltou para a posição normal, vocês façam a rosa dos ventos em cima do ponto de referência. Aqui, ó. Os Estados Unidos localizam-se a sudeste da África do Sul. Sul aqui, leste aqui, oeste aqui. Sudeste seria nessa esquina aqui, ó. Na intersecção entre o sul e o leste. Os Estados Unidos está nessa direção em relação à África do Sul? Está apontando para essa direção aqui que seria para cá? Não. Tá. Não, essa aqui está errada.
É oposta a isso. Estaria opostas. Se fosse em direção sudoeste, direção noroeste, no caso, fosse esse outro ponto aqui, ó, se fosse na direção exatamente oposta, a questão estaria correta. Vocês entendem isso? Bom, então vamos apagar aqui e já partir para a próxima alternativa. A Argentina está localizada a leste do Chile e também a sudoeste da... Aqui está o Chile. A Argentina se encontra a leste do Chile? Sim, olha aqui. E deposita pra ele mesmo. Se para a esquerda da folha é o leste, a Argentina de fato está a leste do Chile. Que o Chile seria esse país litorâneo aqui, ó. No litoral do Pacífico em relação à Argentina. Tá correto? E também, só que a questão não é isso. A questão também te aponta que também é sudoeste da Espanha. Lembrando que a Espanha fica aqui, ó. Não, peraí. Tem que até virar aqui, eu viro pra ajudar a ver, porque esse mapa tá bem pequeno. Vocês conseguem ver direitinho? Ó, a Espanha estaria aqui, ó. Na Europa. Na Europa. E agora, depois de marcar a posição da Espanha, a gente vai ver se tá realmente a sudeste. Ó, aqui, a sul, oeste e leste. Sudoeste, ou seja, seria sul e oeste. Seria nessa posição aqui, na intersecção entre o oeste e o sul. Sudoeste. Tá correta ou errada essa afirmação? A Argentina está a sudoeste da Espanha? Sim. Sim. Isso aí. Isso seria a correta que vocês marcariam na hora da prova. Depois de feito isso, a minha dica é vocês não percam tempo analisando as outras, porque isso só vai criar mais dúvida dentro de vocês e isso não vai ajudar na hora da prova. Depois que tu faz esses rosas dos ventos em cima dos países, esqueçam as outras alternativas e partam para a próxima questão. Porque se tu ler as outras alternativas, vai te alimentar uma dúvida, que daí tu vai perder mais tempo, sendo que tu já encontrou a alternativa correta. Pode ser, pessoal? Mas, para questões de... vai dar uma olhada nas alternativas, nas outras alternativas. O Uruguai está a noroeste da Índia. Vai lá na Índia, que ficaria aqui. Lembrando que você tem que... Alguns países você tem que decorar o nome, bem direitinho. Nesse caso... Se caso a pessoa não souber onde é a Índia, né, daí já complica um pouco. Uma dica para vocês, antes do vestibular, terem o costume de verem as notícias, até por questão de atualidade, que na geografia cai de vez em quando relações no Oriente Médio, a relação do petróleo, a OPEP. Fiquem meio antenados nas notícias e depois sempre procurem nos mapas aonde que fica tal país que foi citado. Por exemplo, essa situação no Líbano agora. O Líbano fica em qual continente, gente? Ásia. Exatamente. Eu já fui lá pesquisar. Eu fui lá fazer isso, só. Na hora da prova tu não vai ter internet. Um monte de coisa. Sim, mas eu já sei no caso, né? Sim, exatamente. Isso é muito bom. Isso eu já tenho essa informação básica, pelo menos. Sim, tá ótimo. É sempre bom, vocês estão vendo alguma notícia, assim, fala no país, e vocês têm um celular na mão, vão lá no Google Maps, que sempre tem no Android, sistema, né, então dão aquele zoom bem fora, assim, do Brasil, que a gente está localizado, e dão uma olhada, assim, no mapa mundo, procura aquele país que foi falado, de onde é que ele tá. Eu sei, quem tá falando é o professor de geografia, né, que meio doente com essas coisas, mas eu sempre gostei de fazer isso. Mas tente fazer isso agora na época de vestibular, que daí vocês meio que se dão uma localizada também, até você se dá uma localizada no mundo onde vocês... Eu não tenho mapa mundo aqui, mas eu tenho um mapa de viagem que eu tô usando para estudo mesmo, porque eu não tenho como viajar agora, né, muito menos dinheiro para isso, então eu tô arriscando como se estudando, entendeu?
Porque. E tá dando certo, tá dando certo. Sim, Aí, daqui a pouco Maria. vai decorando os países. Os maiores. Faz uma lista dos maiores países. Aí decora os maiores países, que geralmente são esses grandes blocos de terra. Não tô vendo. A informação não veio dele. Ah, tá, isso sim. Essas listas, assim, Não, dos parece top 5 do mundo de maior país em extensão territorial, população, a diferença entre populoso e povoado, que é umas questões, assim, que são fichinha de cair em Enem, principalmente, assim. É bom, sempre bom dar uma olhada. E a URGS, especificamente, que nessa questão que a gente está falando, voltando nesse assunto, é muito costume também eles cobrarem questões, conflitos no Oriente Médio e coisas do tipo. Daí é importantíssimo essa curiosidade de vocês, que é importante, de irem no mapa, dar uma olhada onde é que fica tal país. Que daí tu já entende que essa é uma relação no Mediterrâneo, do Golfo Pérsico, assim tu vai entendendo todas as... Aos poucos tu vai se inteirando de todo o conflito que existe por trás ali, né? Tá, gente? E é isso aí. O Uruguai seria essa bolinha pequena aqui, ó. E a Índia seria aqui. Vai estar noroeste da Índia. Primeiro, daí tu confere, onde seria noroeste da Índia? Essa é a pergunta que você tem que fazer na hora de resolver as questões. Tá, ok. Onde que fica tal posição em cima de tal país? Entendem? Daí é o que vocês vão ver. Poxa, na Índia, o noroeste da Índia seria o quê? Seria entre o norte, a intersecção entre o norte e o oeste. Lembrando sempre da Rosa dos Ventos que vocês vão fazer do lado da figura. Seria essa posição aqui, ó, entendeu? Daí vocês desenhem essa figura e essa posição aqui em cima da Índia. Ô, senhor. Oi. E é por isso que essa aqui tá errada também. Diga. Só pra confirmar, quando o mapa estiver de cabeça pra baixo, a gente faz a Rosa dos Ventos com ele de cabeça pra baixo mesmo ou vira? Não, vocês viram. É importante esse detalhe que o Prof. Dani falou. Na hora da prova, vocês pegam... A gente tá vendo assim. Vocês É que a gente viram... tá vendo de cabeça pra baixo, né? Daí eu meio que me confundi. É, porque eu não tô conseguindo virar no aplicativo aqui. Mas a intenção é que na hora da prova vocês peguem como a gente tá vendo aqui. Nessa posição com o sul apontando para cima. E vocês virem a folha e lembrem da frase. Não leio sem óculos. Na posição costumeira, assim, que a gente faz. Que é sempre na esquerda, né? Não leio sem óculos. Gravem esse movimento de começar a frase no norte, que é o não leio sem óculos, em direção à esquerda. Daí vocês viram de volta a folha na posição que te foi entregue, e daí a partir daquela figura que tu fez do lado, tu faz as orientações em cima dos países. Por exemplo aqui, a gente tem que pensar em cima da Índia, a gente faz essa figura que eu fiz aqui em cima da Índia, e a gente pensa, aqui seria o noroeste da Índia. E o Uruguai não está apontando para lá. O Uruguai estaria a sudoeste da Índia. Vocês entendem isso? Vamos para a próxima questão, então, já que a gente já encontrou a correta aqui. Essa daqui. Outra virado. Mapa virado. Mais uma questão do mesmo ano de 2014. Aham. Sim, é o mesmo mapa, só que é uma outra pergunta de verdadeiro ou falso que fazem com vocês. Vou dar um tempo para vocês resolverem também. E agora eu descobri que dá para dar zoom, ó. Boa. Já aprendendo. A gente tá aprendendo junto essas novas tecnologias, né? É uma aula diferente, claro, mas a gente tá aprendendo com vocês. Uns 5 minutinhos para vocês, então, gente. Beleza? Professor, tem como relembrar o conceito de longitude e latitude?
Latitude. Os paralelos e meridianos. O paralelo também é chamado de latitude. Tá? Ah, tá bom. E o longitude é os meridianos. Tem esses nomes, essas nomenclaturas são bem chatinhas de decorar. Uma coisa tem vários nomes, né? Então, os paralelos são as latitudes e as longitudes são os meridianos. Está a leste. Rapidinho sobre isso, só queria retomar, que eu não tô conseguindo retomar aqui. Fazer aqui mesmo nessa figura. Bom tocar nesse assunto, porque existem outras nomenclaturas que nos interessam. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Ó. Aonde está a linha do Equador nessa figura aqui, gente? No meio? Isso, seria aqui. Essa seria a linha do Equador. Pegando só a pontinha do Brasil. Exatamente. Somente alguém botou aqui nos comentários o Amapá. Aqui, ó. Amapá e Roraima esquecidos sempre, coitados. É porque, na realidade, eles são os únicos estados que ficam a norte, né? No hemisfério norte, no Brasil. Segundo o ministro aí, uns tempos atrás, eles teriam um clima diferente por causa disso, né? Não sei se vocês pegaram essa fala aí de... Ô, Sori, Enfim. e as outras linhas? O que elas querem dizer? Mas o principal que eu ia dizer pra vocês é que, por exemplo, o sul pode ser chamado de austral. Austral. E o norte pode ser chamado de boreal. Lembrem sempre da Aurora falando que passa lá nos países nórdicos, né? Então, esse tipo de nome o norte e o sul também apontam. Assim como setentrional e... Qual outro nome também? Pro sul, além de austral. Meridional. Ou seja, o sul pode ser chamado de austral ou meridional e o norte pode ser chamado de boreal ou setentrional. São nomes que vocês vão ver ao longo das questões que vão cair e vocês têm que sempre entender que eles remetem ao sul e ao norte. Quando vocês ouvirem austral, tem que pensar direto no sul. Entendem isso? Leste e oeste tem alguma outra? Sem ser ocidente. Oriente, ocidente e hemisfério leste e hemisfério oeste. Hemisfério ocidental e o hemisfério oriental são os principais nomes que vocês vão ver nas provas. E eu acredito que são os únicos. Não me recordo de nenhum outro nome para se referir ao Oriente ou ao Ocidente. Alguém perguntou das outras linhas que tem. Longitude sempre vai ser essa linha de Greenwich, que é a que corta ali na Inglaterra, que é essa única linha vertical, né? Não, é vertical agora. Tá, essa aí vai ser a única. Longitude sempre é essa aí. Mas latitude vai ter mais de uma linha além do Equador, né? Que vai ser, às vezes, aparecer em mapa. A gente tem o Equador, que é o principal. E a gente tem os dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Inclusive, são dois paralelos que delimitam zonas climáticas, lembrem disso. Ou seja, isso aqui seria a zona climática tropical. Essas duas zonas aqui cortadas pela linha do Equador e pelo trópico de Câncer e de Capricórnio. Os dois são com C. Os dois são com C, né? Só que Câncer é no norte. Câncer é no norte e Capricórnio no sul. E eles dão as zonas climáticas principais do planeta. Aqui, em vermelho, as zonas climáticas tropicais. 5 minutinhos antes dela ligar, da médica ligar pra em verde, ela as zonas temperadas do planeta.
Ela abriu os olhos. Mas a gente pode reforçar isso em climatologia, né? Agora já. Esse é só um adendo agora que a gente tem que eu queria ressaltar pra eles. Mas boa, Os boa. paralelos delimitam as zonas climáticas, entendeu? Essas linhas servem para outras coisas, que teria a ver com a inclinação do eixo da Terra. Enfim, isso fica para uma outra Elas aula. variam de grossura ali, né? Essas zonas climáticas. E eu agora atrapalhei total vocês, mas eu vou voltar a deixar vocês resolverem a questão, né? Que é o que. Só uma Achei aqui a questão de. Sempre que o mapa mostrar 2 paralelos perto do Equador, vão ser os trópicos ou nem sempre? Sempre, geralmente em prova. Sempre é uma palavra forte, né? Mas geralmente é os 2 trópicos. Tá bom. Já conseguiu resolver a questão ou eu tô atrapalhando muito? A gente tá dialogando muito. O pessoal acho que resolveu até. Eu ainda não. Ah, tá. Ok, vamos deixar.